Podcast. Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você está nos assistindo aí. Estamos aí mais uma vez no podcast do TOTUS Developer e hoje com um assunto muito interessante. Nós iremos falar sobre o futuro do desenvolvimento de software. Nós temos ouvido muito isso aí nas redes e muita gente falando: o que será do desenvolvedor? Será que vai? Será que não vai? E é isso aí que a gente vai discutir aqui hoje. E comigo eu tenho aqui dois grandes amigos de trabalho. Vou deixar eles se apresentarem primeiro, depois eu me apresento. Johnny Eric, fala um pouquinho de você aí para nós. Gente, boa noite. No momento que você estiver ouvindo aí, para mim é um prazer estar aqui com você. Sei que nos escuta, aqui com meus amigos também. Eu faço parte aqui do time TOTUS há 5 anos, sou engenheiro de software já há mais de uma década aí. Eu tenho mergulhado aí dentro do possível, acho que todo mundo, né, temos feito um pouquinho aí de investigar IA, de entender. Então, para mim vai ser uma alegria muito grande aí estar com vocês durante esse momento, tá bom? Maravilha. Rodrigo Balaban. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Rodrigo, também sou dev aqui da TOTUS, né? Eu trabalho aqui no segmento de varejo de supermercados. Estou um pouco mais de 4 anos aqui na empresa e espero aí no dia de hoje poder contribuir um pouco para essa discussão tão polêmica, né? Que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre IA, né? E o futuro dela, né? O futuro do desenvolvimento. Vamos nessa. Maravilha. Esse quem vos fala é o Wesley. Sou desenvolvedor aqui na TOTUS faz 4 anos. Estou no setor de logística, sou especialista front-end. Na área de desenvolvimento, eu estou aí também há mais de 10 anos nessa luta, nessa labuta. E escuto, né, esse tema que nós vamos discutir aí nos últimos 2 anos a respeito, mas nós estamos aqui, né? Continuamos aqui. Sou também professor universitário, leciono para esse pessoal aí. E só um adendo, uma faculdade particular. Nós tivemos esse ano, o primeiro ano, abrindo com quase 70 alunos. Fica aí um ponto para discutirmos mais para frente. Mas, enfim, né? Hoje nós vamos discutir se estamos vivendo o fim ou o começo do código como a gente conhece. Um fato estamos numa transição de algo, né? O que é esse algo hoje, com um cenário tão forte e tão movimentado, ainda, ao meu ver, ainda é um pouco nebuloso, né? Ainda está um pouco obscuro. Mas vamos ver aí o que esse pessoal fala aqui, né? Nós somos de uma empresa gigantesca. Eu, particularmente, estou conhecendo os dois agora. Mas, para começar, eu quero que vocês me falem bem rápido. O que vocês acham que daqui a 10 anos, se nós iremos escrever código como nós escrevemos hoje? Vamos lá, Johnny, começa com você. Bom, essa é uma questão importante e, na verdade, eu entendo que nem em 10 anos. Tem uma pesquisa recente que saiu da Gartner que mostra que até 2030 a nossa contribuição com o código ela já vai ser completamente diferente. No caso, eles apontam que 25% das atividades corporativas, do desenvolvimento e tudo mais, será feito ali já exclusivamente com inteligência artificial. E aí os outros 75%, aí sim já vai ser um trabalho entre nós e inteligência artificial. Isso significa dizer que dentro de 4 anos a gente já tem ali uma perspectiva muito diferente. Então, na verdade, esse prazo ele é até antecipado. Hoje, agora, a forma que a gente for construir código, construir soluções, ela já é diferente. Ela já é diferente. É uma questão assim de tempo para que a gente perceba que a trilha agora ela é bem diferente. Mas o fato é que já tem gente praticando, já tem corporações colocando isso em prática, e em pouco tempo a gente já vai ter ali uma experiência muito diferente. Aqui na TOTS a gente tem trazido um pouco disso, mas o fato é que é algo que veio para ficar, então a forma como nós conhecemos o desenvolvimento, ela já digo que ela já é diferente, né? Então, quanto mais a gente for entendendo, aceitando isso, acho que vai ser melhor aí para todo mundo.
E até um ponto interessante, né? Quando nós falamos aqui, nossa, daqui a 10 anos, se nós pensássemos como os nossos avós, 10 anos era muito tempo. Era muito tempo. Hoje, você falar 10 anos, cara, tá na portinha. Tá batendo aí, parece que foi ontem, mas a gente fala assim, poxa, tem mais de 10 anos de desenvolvedor, parece que comecei a programar ontem. Então o tempo aparenta, né? Andar um pouco mais rápido, principalmente que a gente tem tanta informação, tanta coisa explodindo na nossa cara, literalmente, que é interessante esse assunto, né? Mas fala aí para nós, Rodrigo, qual que é a sua impressão sobre isso? Bom, pessoal, eu também concordo com o que o Johnny comentou. Eu acho que a forma que a gente escreve código já está mudando, né? Mas não porque o código ele vai sumir, né? A gente vai mudar a forma de quem escreve esse código, o quanto escreve e o porquê ele está sendo escrito, né? Como exemplo, né? A gente já não perfura mais cartão perfurado hoje, ou não codifica em assembly mais, né? A gente teve várias camadas de abstrações aí nesses vários anos, né, que a gente teve essas evoluções, e eu acho que agora com a vinda da IA isso não é muito diferente, né? A lógica por trás ainda continua, né? E a IA deve absorver essa parte mais mecânica do processo, né? E eu acho que os devs, né, nós aqui, ficaremos com a parte que realmente importa, né? Que são as tomadas de decisão, o contexto e toda a responsabilidade sobre o produto que a gente está entregando. Excelente. E com isso a gente já tem uma percepção muito interessante. A IA já mudou tudo? Eu não diria tudo, mas eu digo que ela é o centro dessa mudança que nós temos enfrentado. Talvez se nós olhássemos há tempos atrás era o inverso, né? O homem acabava sendo o centro das mudanças em si. Hoje a IA ela tem operado e não é por mais capacidade, mas é por mais automações que nós temos dado a ela. E isso tem mudado muito o cenário como nós vemos hoje. Só que, isso aí eu vou abrir para vocês a discussão, mas algo a se pensar. Eu estou na TOTS faz 4 anos, né, eu estou no mercado há mais de 10 anos. E uma coisa que eu tenho percebido, apesar de todo esse alarde de IA, alarde de o desenvolvedor vai morrer, eu não vejo as empresas parando de contratar, eu não vejo as empresas diminuindo equipes. Empresas que eu digo são empresas sérias, empresas de renome. Tem muitas empresas aventureiras aí que estão arriscando viver de IA, né? Então, assim, não vou nem discutir muito esse assunto. Mas nós temos percebido uma coisa que é clara: o nosso trabalho, a forma que nós trabalhamos, ela tem mudado e muito, né? Hoje nós temos ferramentas aí como o Git Copilot, ChatGPT, Gemini, e tudo isso tem modificado e muito a nossa forma de trabalho. E como que isso tem modificado o trabalho de vocês no dia a dia? Começa aí, Rodrigo. Bom, eu acho que mudou bastante onde eu gastava minha energia, né, sem querer, por exemplo, né? Então, boilerplate de programação, enfim, os testes unitários que eram muito repetitivos, ou até uma documentação básica, isso a gente já não precisa escrever isso do zero, né? Usando o Copilot, como você falou, né, direto no fluxo, a gente ganha bastante produtividade nisso, né? A gente acaba sobrando mais cabeça, né, para a gente trabalhar na arquitetura, por exemplo, de um projeto, né, e para tomar essas decisões do que de fato fazer essas tarefas mais repetitivas, enfim, que pode ser automatizado hoje com ferramentas assim como você comentou, né? Então, para mim, essas tarefas mais repetitivas aí hoje estão praticamente quase todas automatizadas, né? Maravilha. Manda aí, Johnny. De fato, a diferença ela já é grande já. Então, aquelas tarefas repetitivas e, inclusive, tarefas que exigem uma senioridade menor. E acho que esse que é um ponto-chave, né? Que, inclusive, também tem uma barreira que passou a ser estabelecida e ela é crítica, a gente pode até tocar nela daqui a pouco. Mas o fato é que aquelas tarefas que, inclusive, um júnior, alguém que está entrando na área, tem condições para um primeiro momento de fazer, hoje você tem mecanismos de inteligência artificial que vão fazer aquilo com muita naturalidade. Então, isso estabelece uma barreira nesse aspecto. Só que são essas atividades que alguém que está iniciando, que está aprendendo ali, vai fazer, são tarefas que elas também fazem parte do nosso dia a dia, repetitivas, né?
E aí sim, de fato, essas com a IA, com ferramentas Copilot, GPT e por aí vai, a gente já consegue produzir um resultado legal. Algo que eu gosto de destacar é que a IA ela trabalha muito bem conforme os dados que você tem a oferecer para ela. Então, o que você puder ali trabalho, fazer um trabalho de refinamento do seu dado, seja lá qual for, desde uma história no Gira, uma demanda de um PO, o dado ele é tudo, ele pode ser inclusive a descrição de uma história de uma tarefa. Quanto mais refinado isso for, mais potencial você consegue extrair da IA. E aí eu acho que a gente dá um salto maior, assim, a gente sai daquilo que é repetitivo, inicial, para começar a fazer um cruzamento de dados e extrair informações ali a um nível mais elevado. Então, isso eu entendo que é um ganho, a gente tem feito, né, nesses termos aí, e isso é bem legal, é bem diferente, assim, a capacidade da máquina em lidar com dados, ela é muito superior em tempo daquilo que a gente consegue fazer no primeiro momento. Então, isso eu entendo que é uma vertente bem interessante aí. E aí você tocou num ponto interessante, que é em relação às mudanças que a IA tem trazido para o nosso cenário de trabalho. E eu posso até trazer um exemplo aqui. Na nossa equipe, por exemplo, tem uma júnior. Carol, um abração, você está ouvindo a gente aí? Você vai ouvir, você vai estar ouvindo a gente. Ela é júnior. E eu percebi, fazendo o code review dela, o quanto que ela tem evoluído em relação ao código, e principalmente, nós sabemos isso na prática, né? Que ela tem usado ferramentas que a empresa tem fornecido, Copilot, entre outras, e isso tem melhorado a estrutura de código que ela apresenta, e até às vezes a forma de tratar e conversar a respeito de algum código, né? Senta ali para conversar, peraí, por que você fez assim? Quer dizer, a gente percebe que não é algo tão automático. E a grande questão, uma das coisas que o Johnny falou e que me chamou muita atenção, é o sentido que a IA ela sabe trabalhar muito bem com dados desde que você forneça para ela de forma adequada. E isso realmente é um fato. Quanto mais você consegue fornecer esses dados, melhor você consegue traçar o cenário para ela, mais assertivo vai ser o retorno dela. E quando nós falamos de produtividade, de aumento de produtividade, é exatamente nesse ponto que entra. E é nesse ponto que empresas sérias, empresas grandes, têm olhado. Quer dizer, eu não preciso diminuir a minha equipe, mas eu consigo entregar melhor em menos tempo, com mais qualidade. Né? É esse ponto que a gente tem que observar. Mas, porém, entretanto, todavia, voltando ao ponto que o Johnny colocou, em relação a IA saber lidar muito bem com grande quantidade de dados, porém, ainda nos dias de hoje, ela comete algumas gafes. E aí eu queria ver alguma experiência que vocês tinham. Eu tenho uma experiência, cara, fantástica, que eu tenho vontade de pegar ela pelo pescoço, mas enfim, né? Vamos lá, Johnny, manda a sua aí primeiro. Bom, principalmente no início ali, até com o GPT aberto mesmo ali, experimentando ele, é perceptível que isso tem melhorado, é verdade. Mas inicialmente ele tinha uma capacidade de, vamos dizer assim, mentir de uma forma bonita, né? Uma série de argumentos que ele trouxe ali numa situação onde eu pesquisei com ele algumas fontes para criar alguns materiais que serviriam de base para um experimento que eu estava fazendo aqui, em um projeto, e ele estabeleceu uma série de critérios, fontes, algo muito bem escrito, muito bem, impecável. Só que assim, quando você começa a investigar mais a fundo e tentar acessar, tentar ir atrás fora dele, simplesmente as fontes e os materiais não existiam. E isso, assim, inclusive algumas referências técnicas em livros ele citou que elas não existiam. Tanto que depois você voltando ali, falando, olha, esse daqui eu não encontrei, o link está correto, esse material existe, porque eu já havia pesquisado ali depois que ele me respondeu. E aí ele assume, né, ele dizendo assim, não, isso daqui realmente não existe. Então, de fato, isso suavizou um pouco, pelo menos com o GPT ali, fazendo alguns testes, mas agora isso daí ainda acontece, só que de uma forma ainda mais refinada. Então, sim, se a gente não colocar alguns limites ali e assegurar que ele só pode usar o campo, vamos dizer assim, da verdade para trazer uma fonte, uma referência, ele é capaz de soltar a imaginação, né?
e compor ali materiais ou referências que elas não se sustentam. Então, comigo aconteceu, até compartilhei com a equipe aqui, falei, olha só, olha quantos links, quantas referências, quanto material que simplesmente não existe. Então, o pessoal achou curioso, mas é algo que eu levo até hoje, porque hoje, graças a isso, quando eu vou trabalhar ali com ela, seja qual for a IA, a ferramenta, eu sempre ali forço um pouco mais para deixar claro que tem que ser algo verídico, eu tenho que conseguir verificar, né? Então, marcou, mas faz parte do jogo aí, né? É bem isso. E aí, Rodrigo, fala para nós a sua experiência catastrófica. Bom, um caso clássico, né? Também foi já faz algum tempo, assim como o Johnny comentou, eu concordo com ele que isso tem melhorado, né? Mas eu estava construindo uma carry, né, no back-end ali, né? E, assim, supostamente o que ela me trouxe ali estava super ok, né? Validei no meu ambiente de desenvolvimento e tudo certo, né? Passei para frente, né? Mas quando a gente chegou no ambiente do QA, aí quebrou tudo, sabe? Então, assim, o código estava de forma sinteticamente perfeito, sabe? A lógica parecia correta, mas o contexto de fato ali do sistema, né? A IA não conseguiu encontrar, né? Ele não teve acesso a esse contexto, né? E esse acaba sendo o ponto cego dela, né? A qualidade, né, do que ela está entregando vai depender muito do prompt, né, que a gente está trazendo e o contexto que a gente está fornecendo, né? Então, obviamente, com contexto rico, a qualidade, obviamente, vai ser boa, né? Mas do contrário, né, que foi o meu caso, né, e ainda era muito no início, ali foi algo muito simplista, né? Ela, entre aspas, me cuspiu, né? Uma carry ali que parecia ok, né? Mas quando chegou no ambiente de testes, graças a Deus não chegou aí para produção, né? Mas o que ela conseguiu pegar ali viu que realmente não estava 100%, né? Eu passei por uma experiência estranha também. O que que aconteceu? Aqui no nosso lado, por exemplo, todos os testes unitários de front-end, que é um teste mais simples até que o back-end, né? É menos burocrático, a gente joga tudo para IA fazer, né? Joga o arquivo, como ela já tem acesso ao código-fonte inteiro, ela faz ali, beleza, né? E esse componente era uma grid e ela tinha alguns acessos a uns outros arquivos. Eu falei para ela gerar, normal, né? Aí ela gerou, de repente ela criou uma variável mock. E eu deixei ela criando, né? Ela foi criando, de repente o arquivo foi crescendo e ela foi, ó, rodou o teste, tá 100%. Aí eu olhei, ela pegou todo o componente, trouxe inteiro, eu não tô brincando, ele trouxe inteiro, 100%, mocou o componente como um mock, um exemplo, e rodou em cima daquilo lá. Eu peguei e falei, não, mas você mocou toda a estrutura, eu preciso testar a estrutura, e não ela fantasiada. Ah, é verdade, eu errei. Eu sei que eu fiquei na briga com ela ainda, eu acho que uns 20 minutos, que eu fiquei tão estressado, que eu tive que fazer? Que é o que nós aprendemos na prática, né? Eu fechei aquela janela, zerei, abri uma nova, falei, faça o teste unitário para mim desse arquivo. Fez o teste ali bonitinho, perfeito. Aí tinha alguns outros externos, falei, não, esse teste elimina, não tem necessidade. Funcionou. Então, assim, ainda tem e muito a necessidade do especialista do lado, porque senão ela só faz. Essa das referências, eu passei por isso fazendo artigo para o meu mestrado. Eu passando o artigo assim, dá uma geral para mim e acrescenta mais algumas referências. E quando eu falei acrescenta mais algumas referências, ela é tipo assim, de umas quatro, três não existia, três estavam em outro mundo, né? Aí, rapaz, assim, é um trabalho. E isso traz para nós a próxima pergunta, que é: quem não aprender IA hoje, quem não aprender a entender a IA, vai ficar para trás? O que vocês acham? Fala aí, Johnny. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia seria uma analogia, né? Seria assim de que você privasse alguém da internet. Seria o mesmo que tentar apostar uma corrida entre alguém montado a cavalo e alguém com um carro ali, né? Uma BMW, uma Ferrari, enfim. É por aí. Não tem como. Então, assim, não substitui o fato da pessoa ter que estudar, inclusive, na minha opinião, estudar fundamentos, estudar programação, estudar tudo. Mas, assim, com muita certeza, nesse roadmap de estudo, vamos dizer assim, tem que ter lá inteligência artificial. Tem que ter. É básico, assim. Hoje, agora, no momento atual, já é básico, precisa ser entendido ali.
precisa ser cruzado ali, né, o estudo entre aquilo que você vê na programação, combinar aquilo com IA sim, sem que a IA tire de você essa chance de aprender o fundamento, o raciocínio, a criticidade ali no pensamento, né? Mas tem, não, o mundo agora daqui para frente sem alguém, especialmente da área de tecnologia, mas não só, que não conhecer IA, vai de fato tentar competir a cavalo com alguém turbinado, né? Não tem como. Então, isso vai ser exigido cada vez mais. O ponto é assim, não é nem mais uma opção, porque eu estou brincando com essa questão da competição, mas o fato é que as corporações em si, elas já impõem. Você vê isso muito, inclusive, no LinkedIn, por aí, em outros lugares, olhando especialmente fora do país, mas aqui também já tem bastante disso. Você vê ali já uma exigência de que a pessoa seja proeficiente em uma série de tecnologias, arquitetura, coisas que a gente já vê ali, mas também em uma série de requisitos que envolvem inteligência artificial. Então, aonde eu quero chegar? Já já a gente vai ver ali, talvez, a maior parte das vagas, das vagas, acho que é isso, né? Pedindo a questão da inteligência artificial. Então, não tem como fugir. Ela está aí e vão ter que estudar, vão ter que superar assim e cada vez mais ir aprendendo, porque está posto, né? Não tem volta, não. É bem isso aí. Mas para o Rodrigo, eu vou jogar uma pimentinha nessa pergunta. Essa questão, ô Rodrigo, o que que você diz aí? Além da pessoa que não aprende IA hoje vai ficar para trás, né? Meio que óbvio, entre aspas. O excesso de IA também, ela tem trazido um contraste de analfabetismo no desenvolvimento do dev? E aí? Eu acho que sim, Wesley. Acho que nesse caso é um ponto bem crítico, né? O fato de, até como você tem anteriormente, confiar demais, talvez, na IA, né? O Johnny tocou muito bem no assunto, que eu acho que ainda os fundamentos da engenharia de software, né? Eles se perduram e acho que vão ser cada vez mais necessários, né? Com o avanço da IA, né? É, a gente tem que saber, né, como usar de fato ela e saber integrar isso em processos críticos do nosso trabalho, né? Então, cara, confiar demais, eu acho que realmente acaba sendo um analfabetismo, né? Porque se de fato, né, se você fizesse a pergunta, talvez, e sem a IA você consegue trabalhar, né? E aí, né? Então, eu preciso validar, né, de fato, o que ela está me entregando, se de fato a resposta que ela trouxe para mim está correta ou não, se eu consigo melhorar isso. Então, eu acho que sim, eu acho que a resposta para a sua pergunta é sim, e isso pode acarretar num analfabetismo aí no mercado de desenvolvimento, hein? Exatamente, é aquela questão assim, que muitos têm entrado, né? Tem até a nova chamada, né? O Vibe Coder, aquele cara que não programa, né? Ele vai lá no chat GPT e pede um aplicativo, faça um aplicativo para mim que funcione igual Uber, coisa simples, né? E vai lá e faz. Aí até aquela, né? Funciona bem, mas e aí começa a dar problema. E aí? Esse exemplo do aplicativo é um exemplo tosco, mas é o que tem acontecido em muitas startups que começaram com essa visão, fecharam. Isso a gente pode, se você busca no Google rapidinho, você vai achar um monte. Por quê? Porque entraram nessa. A inteligência artificial consegue nos entregar uma aplicação pronta, um CRUD? Consegue. Mas a questão é, e as regras e toda a estrutura que vai em cima? Ela também consegue? E a manutenção daquilo que está ali? Porque a gente já sabe que a Yara se perde sozinha nas coisas dela. Então, quando começa a complicar demais, ela começa a se perder. Porque, como até o Johnny colocou, ela se dá muito bem quando você dá a instrução muito bem feita. É aquela história, eu posso ter vou comprar, né? Tenho grana, vou comprar um jato aí para viajar para a Lua. Beleza, eu sozinho vou. Quer dizer, qual que é o meu conhecimento para pilotar esse jato? Nenhum. Eu vou conseguir usar ele eficientemente? Não, não vou conseguir. E é aí que a galera tem pecado. E tem surgido os analfabetos em desenvolvimento. São pessoas que acham que não precisa estudar, que não precisa mais aprender, é só pedir que a IA vai resolver. Aí a gente entra na questão. Usar IA é uma coisa. Usar bem a IA é outra coisa. E é aí que está a grande diferença.
Mas, como que vocês acham, da forma que está indo agora o mercado, olhando nesse ponto, né, na questão aí de ter que aprender IA e tem gente aprendendo de forma errada, o que que isso traz para o nosso mercado? Fala aí, Johnny. Isso é interessante porque a IA ela também é um campo de estudo que, como outro campo, ela também tem os seus fundamentos. E esses fundamentos, essa forma de aprendizagem, ela precisa ser respeitada. Então, tem muita gente que realmente está indo na ponta ali da criação de um aplicativo, igual você mencionou, Vibe Code mesmo, Lovable e por aí vai, fez ali e pronto, mas isso desconhecendo qualquer fundamento, até de engenharia de software, de arquitetura, de como sustentar aquilo, como escalar, que inclusive são questões que elas permanecem em aberto. A IA, ela não responde essas questões porque envolve uma infraestrutura, um conhecimento de engenharia amplo que ela vai ajudar, mas ela não tem a pretensão de substituir. Então, essas questões elas estão em aberto. Se eu produzo um aplicativo ali vibe code mesmo, mas eu desconheço esses fundamentos em si, de duas uma, ou eu vou precisar conhecê-los, ou eu vou ter que pagar alguém que conhece, porque de fato uma coisa é você fazer no Lovable ali um app muito bem construído, visualmente bem interessante, outra coisa é você rodar para muitos usuários. Você vê que recentemente o YouTube ele atingiu a marca de 3 bilhões de usuários ativos. Então pensa assim, imagina a infraestrutura que está por trás do YouTube para conseguir sustentar toda essa operação. E esse sustentar a operação é um conceito, um ponto que vai nos acompanhar sempre aí. Então, a inteligência artificial, ela pressupõe ainda que a gente vai ter que estudar muito. Esse que é o ponto. Então, sim, tem o jeito de usar IA de qualquer jeito, né? De um jeito ali sem pretensão, brincando mesmo, experimental, mas tem um jeito responsável. E aí, quem souber usar o jeito responsável, como desenvolvedor, como analista, de modo geral, aí sim vai extrair um resultado bem bacana ali. E não vai ser menos desafiador por isso. Mesmo sabendo usar bem, você vai perceber que o desafio é enorme. E faz parte. É isso aí. Essa questão de manter ali a aplicação de forma escalável, isso permanece em aberto. Então, é isso que a gente precisa aprender a usar bem IA para nos ajudar nessas questões complexas que surgem, que vão surgir ainda mais agora, né? A partir de agora. Exatamente. Mas, Rodrigo, eu vou jogar uma outra bomba para você. E aquele dev, né, aquele lá que tem seus 20 anos de carreira, 30 anos de carreira e fala: não vou usar isso, não quero saber de IA, vou programar do meu jeitinho, já sei como é que faz, não preciso. Qual que é a sua opinião, Rodrigo? Fala para nós, qual que é o futuro desse peão aí? Boa, Wesley. Bom, esse cara tá ficando para trás, mas talvez ele não esteja percebendo, né? Se a gente for ver, né, eu mesmo posso falar, né? Se me pedisse uma opinião sobre há um ano atrás, talvez eu teria uma opinião diferente da que eu estou trazendo para vocês hoje, né? Ela tem avançado de forma muito rápida, né? Então esse dev que ainda não acredita, né, ou enfim, fez aquele teste lá no passado, um ano atrás, 2 anos atrás, e viu, poxa, isso aí nunca vai funcionar, ou enfim, né, eu não vou ficar de babá de robô para toda hora ficar, né, corrigindo o código. Esse cara tá ficando para trás, né, e também vai entrar talvez num outro analfabetismo, né, a gente falou do que confia demais, né, que utiliza demais, mas quem não utiliza também pode cair no novo analfabetismo, né, digamos assim, no mercado de dev, né? Porque assim como o Johnny trouxe, né, as vagas já estão começando a exigir e possivelmente a cada dia devem exigir mais, né, de experiência em A ou enfim de conhecimentos. Então, de fato, o mercado está mudando, né? A gente está exigindo mais produtividade da gente e a IA é uma ferramenta que está auxiliando a gente a ser mais produtivo no dia a dia. Então, de fato, esses devs aí, casca grossa, vamos dizer assim, que tem mais de 20 anos de mercado e provavelmente também vão acabar ficando para trás e talvez aí gerando um gargalo aí na carreira. Exatamente, né? É aquela velha, né? Não seja extremista demais. Nem 8 nem 80. Fica ali nos 40, 50, que dá tudo certo, né? A gente vê a gritaria de fora, a gente vê a barulheira, o pessoal falando. Ó, como é que você tá? Tô suave, tô tranquilo.
Estou andando conforme dá para andar. É assim que a gente tem que fazer. Mas, entrando na questão de mudanças, e essas mudanças têm acontecido, elas são bem evidentes para nós, falando um pouco sobre estrutura de código, né, como nós conhecemos. Eu falei que eu sou professor universitário e quando eu me formei lá atrás, era muito diferente a forma que se passava algumas matérias para nós, como é passado hoje, como é lecionado hoje, porque o cenário mudou muito. E isso é uma coisa, é um fato que vai acontecer sempre, ele vai mudar. E aí, eu pesquisando, né, dando uma olhada sobre o assunto, eu vi dois depoimentos que eu achei bem interessante. Um dele é de um dev antigão aí, eu não achei o nome dele porque eu estava num fórum lá, ele abriu uma discussão, eu achei muito interessante. Que ele falou assim que sempre vai ter espaço para o desenvolvedor experiente, porque o código que nós conhecemos hoje, né, o que a IA vai fazer, na verdade, vai ser o código de máquina de amanhã. Como assim? Quer dizer que da mesma forma que a gente desenvolve hoje, o compilador vai lá e transforma em código de máquina e a gente não quer saber desse código, nem aprende mais sobre esse código, ele disse que no futuro vai ser assim. A gente vai orquestrar, fazer toda a estrutura, a IA vai gerar o código, vai ser como se fosse um código de máquina. A gente nem vai precisar mexer com isso aí. Essa é a visão que ele tem. E eu vi também um depoimento, esse foi fácil esse tem que falar porque não tem como, né? É o CEO da Nvidia. Ele deu um depoimento em 2024, fazem 2 anos. E ele até mudou a opinião dele, mas eu não vou nem falar a mudança dele, mas eu quero focar nisso aqui, 2024, 2 anos atrás. Ele disse que as crianças não deveriam estudar mais programação e deixar isso para IA, porque é de cultura de muitos lugares, né, de outros países, até nosso, aqui acabamos tendo um pouco disso, que a gente pega e ensina, e tem muitas escolas que começam a ensinar lógica de programação para as crianças, e ele disse que isso não é necessário, isso não é o correto deste momento. Mas aí eu pergunto para vocês, qual que é o nosso papel no meio de toda essa visão? O que que vocês acham disso aí? Vamos lá, Johnny, pode começar. Bom, tem surgido algumas opiniões de algumas pessoas que elas são bem interessantes, né? E eu entendo que esse ponto de equilíbrio ele é importante, assim, é um ponto que ele entende que a IA está aí, mas que ela vai demandar cada vez mais conhecimento especializado. Então, a questão do estudar programação, ela é inclusive um dos métodos, uma das formas de promover o desenvolvimento do raciocínio lógico, que é uma qualidade do ser humano que ela vai continuar importante e, na verdade, vai se tornar ainda mais importante nessa era de IA. Mesmo que a questão da construção do código mude, ela não vai eliminar o conhecimento técnico, porque, na verdade, esse conhecimento técnico ele vai ser usado ali, na minha percepção, ou como um apoio ali para validar a IA, ou até mesmo para fazer ali uma codificação em par, ou até para dar manutenção, que esse é um ponto que tem algumas pesquisas surgem para dizer assim, olha, a questão de dar manutenção em um fonte legado, aonde uma IA já atuou e construiu coisas, isso é extremamente complexo. Então, ainda demanda conhecimento técnico que ele não é dispensável. Nessa era que nós temos agora e a que virá, eu entendo que assim, olha, é bom a gente estar equilibrado, estar aberto, mas não dispensar fundamentos, conhecimentos raiz ali, porque continua importante, né? A opinião da primeira pessoa que você trouxe era realmente mais extremista. Ela diz que, olha, o código em si ele perde o valor, né, a ponto de ser uma questão de máquina, nem precisa entrar no mérito. Mas aí que tá, ainda vai ser necessário entrar no mérito sim, porque alguém vai ter que validar. Você vê assim que hoje, até a McKinsey, se eu não me engano, ela soltou uma pesquisa que ela fala assim que somente 1% das organizações no mundo se sentem maduras para rodar processos de IA. Então, olha só, com todo o investimento que nós estamos tendo agora, a nível mundo aí, 1%. Ou seja, a demanda por especialistas capazes de balizar a coisa como um todo, ainda ela é a maior parte. E será que isso vai mudar tão fácil assim?
Então, eu entendo que ainda tem muito chão por aí, sabe? E não me parece que o conhecimento agora ele vai deixar de ser importante, vai ficar tudo automático. Me parece que não. Mas a gente vai ver cenas os próximos capítulos aí, né? Exatamente, é bem isso, né? Mas fala aí, Rodrigo, qual que é a sua opinião no meio desses caras aí? Bom, eu acho que as duas opiniões ali que você trouxe, Wesley, até elas talvez se complementam, né? E elas acabam apontando para uma mesma direção, né? Se a gente for tentar abstrair isso, né? E elas apontam para uma abstração crescente, né? Como você mesmo falou, a linguagem de máquina, ela de fato não sumiu, né? O assembly continua lá, né? Mas a gente não escreve mais ele, né? Então, talvez o papel da IA vai ser algo muito parecido, né? E programação, assim como até o Johnny falou, o Wesley também já comentou, não é só escrever código, né? A gente está resolvendo problemas, né? Então, a gente consegue focar muito mais, talvez, na resolução de problemas, na construção dos produtos, né, para resolver os problemas dos nossos clientes, do que de fato codificar. Né? Então, apesar das frases serem polêmicas, né, elas têm um fundamento, né, mas assim como o Johnny falou, em alguns aspectos podem ser um pouco extremistas, né, mas eu acho que eles estão apontando para uma direção até ok, né, e como eu falei, né, o ato de estudar a programação não é só de fato eu aprender a codificar, enfim, mas eu construir uma sequência lógica, né, normalmente ali para crianças é muito interessante, né, você aprender a criar um algoritmo ali, seguir aquela sequência, as tomadas de decisão, eu acho que facilita muito no aprendizado, então eu acho que isso não deveria de deixar de existir, né. Exatamente. E aí nós temos dois fatores, né? Um é uma resposta que um outro desenvolvedor no fórum mandou, e essa foi muito interessante no sentido de que quanto tempo vai. Aí nós podemos olhar como nossos avós lá atrás e falar, nossa, isso vai tempo. Quanto tempo vai demorar para a IA chegar nesse nível? Porque, presta atenção, quando eu falo de código de máquina, de compiladores, e isso aí é uma das matérias, por exemplo, que a mesma que é aplicada hoje, 2026, o conteúdo teórico é o mesmo que foi aplicado lá em 1970, 1980. Quer dizer, é um conceito. E por que que isso não mudou? Porque a linguagem de compiladores ela é determinística. Ou seja, se eu coloco uma variável A do tipo inteiro mais variável B do tipo inteiro, eu vou ter um resultado do tipo inteiro. Qual linguagem faz? Para o compilador não interessa. Quer dizer, isso nós chamamos de estrutura determinística. Isso não muda. Lá atrás, quando fizeram, é o que é hoje. A grande questão é, tá, mas e as redes neurais, elas são determinísticas? Não, porque você fazer uma pergunta num prompt para IA e ela te dá uma resposta, você fechou aquele prompt, você pode fazer a mesma pergunta em outro, ela vai te dar uma resposta diferente. Pode até ter o mesmo conteúdo, a mesma ideia, mas ela vai dar uma resposta diferente. Ela não consegue ser determinística. Isso é uma característica da IA, tá? Isso não é algo assim, um erro. Não, é a característica dela, porque a intenção dela é isso. E eu dou aula de sistemas especialistas, que entra a parte de IA. E uns alunos pegaram e fizeram numa aula um comentário que eu achei interessante, montando uma regressão linear. Então você dá ali os parâmetros para a IA treinar e você dá uma resposta, uma pergunta aleatória, baseada no que ela treinou, ela vai te dar uma resposta. Como é tudo numérico, o que, que eles fizeram? Eles colocaram tipo números que iam dar exato, né? A pergunta e a resposta iam ser exatos. Colocaram lá, fizeram uns 10, 20 valores, 10, 20 respostas, e mandaram a pergunta e falaram, professor, tá errado, porque ela deveria dar esse valor e não deu. E eu falei, não, significa que tá certo. Aí esse cara sabe como? Mas porque entra exatamente nessa questão. Ela não trabalha com, ela não pode trabalhar com acerto de 100%, ela tem que trabalhar com a probabilidade de acerto. É assim que funciona. E se ela chega próximo, o mais próximo que ela chegar a 99,9, ela está sendo eficiente. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós também não chegamos a 100%. Isso é um fato. E a intenção é que ela seja o quê? Algo bem próximo de nós. E aí entra naquela. Quanto tempo vai demorar para ela realmente se tornar determinística a ponto de que o que ela desenvolve sempre vai ser daquela forma e não vai mudar? Né? Então, esses são pontos interessantes a se observar. E falando em questão da educação, principalmente da questão que o CEO da NVIDIA colocou,
eu entro com um outro ponto. Eu estou dando aula também de estrutura de dados 2, que é um trem chato pra caramba, né? Eu falo isso para meus alunos, eu posso falar aqui. Mas qual que tem sido o meu foco? Diferente de quando eu fiz essa disciplina, que eu tinha como trabalho fazer aquele monte de código esquisito, hoje praticamente eu não passo para meus alunos, eu entrego o código pronto, porque eu falo, ó, vou passar para vocês fazer, vocês vão pesquisar para IA. A IA vai gerar, vocês vão aprender. Vocês têm que aprender a teoria, que é exatamente isso que o Rodrigo colocou, que o Johnny colocou. Se você não entender a estrutura, não adianta de nada. Aí entra a questão dos extremistas, né? Ah, para quê? Vamos, gera o negócio e vamos embora. Tá, e quem que vai dar manutenção? Quer ver um exemplo bem clássico disso aí? Quanto ganha um cara que trabalha em COBOL e dá manutenção para o mainframe de um banco hoje? Fih, eu tô com essa visão, cara. Daqui a uns 10 anos eu vou ser esse cara. Vão querer dar manutenção no código, quem que vai lá? Somos nós, né? Continuando esse assunto, eu vou dar uma pergunta para o Johnny. Johnny, olhando esse cenário, o front-end hoje, eu não lembro se você falou qual que era a sua especialidade, se era front, se era back, mas vou jogar do front para você. Faz sentido a forma de trabalhar como nós conhecemos em front-end, ou a IA ela entra com muita força nessa parte? A minha vertente, a skill melhora é mais pro lado do back-end, dos dados em si, né? Mas a parte do front, eu entendo que, assim, também muda. Como um todo está mudando, mas é uma mudança que ela ainda é ponderada. É uma mudança que, sim, a gente vai ter um braço tecnológico ali podendo ajudar muito na construção. Inclusive, se você vê hoje ali um Vibe Code da vida ali, um Lovable que hoje ele constrói, inclusive, usando o React, né? E ele se limita a isso. Pelo menos da última vez que eu testei ele se limita ao React. E você vê que ele já tem um potencial grande de conseguir fazer uma construção bem interessante. Algo que eu percebi nele, pegando como exemplo, e aí vai fazer sentido o que eu quero dizer, é que ele construiu ali, ele fez uma construção em React de uma brincadeira lá que eu fiz, mas não necessariamente ele se ateve tanto a uma padronização bacana, uma arquitetura, uma estrutura que seja compreensível para nós e seja bem estruturada de fato ali. Então ele entregou um belo resultado. Só que aquele resultado, ele é um resultado que para alguém dar manutenção, ele é mais complexo. Então alguém poderia dizer assim, bom, mas a gente vai chegar num mundo onde não há mais manutenção humana. Esse que é a questão, né? Isso tem muita discussão, porque enquanto a manutenção for humana, ou poder ser humana, a gente tem que perceber isso. Então tem ferramentas de mercado hoje, o Lovable é uma delas, até que eles melhorem isso pode acontecer, mas que não tem exatamente uma preocupação ali em criar uma estrutura muito bem pensada, apesar de conseguir entregar um resultado muito legal. As páginas que são construídas, o próprio React ele dá essa força, né? Visualmente ele é muito, muito interessante. Mas assim, algumas vão fazer ali sem muito, muito critério. Então é algo que você vai conseguindo balizar, né? Algumas pessoas elas gostam de fazer o seguinte: fazer o que eles chamam de AI first, né? Então começa o teu código ali, front, por exemplo, já construindo com IA. O pontapé é dela. Mas conforme ela for construindo, você vai balizando de acordo com o conhecimento que você tem. Então, se um sênior ali, alguém especialista no front, ele percebe que aquela estrutura não é ideal, ele vai balizando aquilo, até aquilo ficar num formato razoável. Então, assim, eu entendo que nesse aspecto parece com o back, de que, tipo, é preciso ter um equilíbrio, a influência e a mistura de fazer agora com a IA, ela acontece mesmo, é algo que está aí, mas ainda assim, nenhum dos casos, nem no back, no front, nem no banco de dados, seja lá o que for, isenta um especialista com um olhar muito clínico. E detalhe, ele tem que ser especialista mesmo, porque se não, assim como o exemplo que eu dei mais cedo lá do GPT mentindo bonito, né? Um código visualmente excelente de um React que o Vibecode faz, ele pode dar a impressão que está tudo bem. E ali ele escondeu uma vulnerabilidade, ali ele escondeu alguma coisa nesse sentido. Então precisa aprender ali, continuar crescendo em conhecimento, né? Pelo menos na minha visão, acho que é o caminho. Exato, né? Bem por isso aí.
é que o pessoal fala muito em relação que o front é aquela antiga, né? Ah, front-end é fácil, era só HTML. Rapaz, mudou isso faz muito tempo. Né? Hoje você programa mais front-end do que tudo. Mas vamos lá, Rodrigo. Entrando por essa vertente, focando um pouquinho no back-end, fala uma coisa para mim. O que que você vê como sendo as limitações que a IA ainda traz nesses pontos, onde que o ser humano, né, nós acabamos nos tornando insubstituíveis nesse cenário? Bom, eu acho que ainda a IA, por exemplo, para gerar uma API REST simples, enfim, ela consegue se virar bem. Eu acho que gerar esses endpoints mais simplistas, aí eu acho que isso não é um problema para a IA hoje, tá? Mas a lógica de negócio que é mais complexa, né, uma consistência de dados, ter uma resiliência, né, nesse código, isso ainda eu posso dizer que é um artesanato, vamos dizer assim, que é o humano que acaba fazendo, né? Então, um back-end de qualidade ainda continua sendo diferencial, né? E o que nunca vai ser automatizado nesse sentido, né, é a responsabilidade, né? Como diz, a IA não vai assinar embaixo, né? Vamos dizer assim, o sistema cai em produção às 3 horas da manhã. Né? Quem que vai entender do contexto, quem que vai priorizar o que que importa e quem que vai tomar a decisão, ainda vai continuar sendo o dev, né? Vai ser o ser humano. Então, um julgamento sob pressão, né, com contexto de negócio, ainda vai ser completamente humano. Então, isso eu acho que nunca vai ser automatizado, né? Essa tomada de decisão sempre vai ser nossa. Então, no back-end, assim, segue muito, muito parecido com o que o Johnny falou do front, né? Lá no front também, por exemplo, o processo de acessibilidade, a performance, decisão, quando uma nova interface deve existir, tudo isso também eu acho que ainda vai ser ainda uma tomada de decisão humana. Então, assim, segue muito, muito parecido com o que o Johnny trouxe do front, tá? Eu acho que as duas camadas acabam seguindo de maneira parecida e, assim, sempre, digamos assim, a assinatura final vai ser uma pessoa que vai ter que tomar essa decisão lá, né? Exatamente, né? Isso aí eu acho que é um ponto que nunca vai ser deixado de lado. Porque uma coisa, o Rodrigo falou algo que me chamou muita atenção. Sobre pressão, né? O sistema caiu, deu aquele problema, né? Deu um problema lá, você tem que resolver, é agora. Hoje, ainda hoje, nós vemos que a Yara não se comporta muito bem sob pressão, né? Se você pressiona demais, um aluno falou um negócio interessante. Falei, professor, você tentou falar para a IA algo certo que está errado, para você ver o que ela faz? Eu falei, não. Uma vez eu falei para ela que 2 mais 2 não era 4. Ela concordou comigo e ela tentou justificar. Eu comecei a questionar e negar. Ela começou a se perder de uma forma tão grande que não tinha mais. Então, assim, é exatamente esse ponto. E eu falo, para chegar num ponto, como o amiguinho ali tinha falado, de vai virar um código de máquina. Cara, falta muito ainda, muito mesmo. Né? É óbvio que ela tem evoluído, isso é notório, muito rápido. A IA ela tem evoluído de forma assim monstruosa mesmo. Porém, eu ainda fico nesse ponto. Por mais que ela tenha evoluído, ela ainda não consegue andar sozinha com as suas pernas. Ela não dá conta ainda. Se ela sair do cenário que ela foi desenvolvida, ela não consegue andar. E se nós falarmos assim, olhar a nossa área, né, varejo, logística, desenvolvimento em geral, não tem como nós falarmos assim, não é isso e vai ser isso. O Brasil piorou, né? O que é regra hoje, amanhã já não é mais. Então, como que a IA se comporta tudo isso? Ela não tem estrutura para isso, né? E aí que entra essa questão. É onde que o ser humano é insubstituível e vai ser ainda por muito tempo, né? Mas aí entra naquele ponto que eu comecei lá atrás, falei, a gente vai falar sobre isso, vamos bater o ponto, né, com força, que é o futuro do desenvolvimento. E entrou um cara falando algo bem interessante. É, Ele é gerente, é um CEO de uma das empresas de IA, da gigantesca que está aí, eu não lembro exatamente qual que era, mas ele falou uma coisa interessante, e isso foi algo realmente interessante. Ele disse que o engenheiro de software, como nós conhecemos hoje, ele vai morrer para nascer o build architect, né? O build architect, quer dizer, o cara, o construtor, o cara que
orquestra toda a situação. Nesse ponto, eu achei muito interessante essa fala dele. E até colocando uma outra situação, se nós analisarmos, por exemplo, todo mundo, todas as empresas de IA hoje, elas têm feito investimento muito alto, e a maioria delas hoje está no prejuízo, porque ela investe mais do que tem retorno, porque a maioria dessas ferramentas hoje, elas estão em fase de aprendizado, né? Eu falo isso muito para os meus alunos: você está achando que o ChatGPT está te ajudando, ele está aprendendo, né? Essa é a teoria de uma rede neural, é assim que ela funciona, e ela precisa aprender. Então, hoje tem-se um prejuízo muito grande, mas eles estão investindo pensando lá no futuro, né? Que vai ter um retorno para isso. E aí entra mais uma vez aquele ponto: o ser humano é insubstituível. Eu concordo, né? Eu concordo. Mas assim, o que nós fazemos, isso vai mudar, né? Quem que não lembra aí do Webmaster? O Webmaster é emblemático, né? O analista de sistema. Morreu tudo, né? Morreu tudo. Fala para mim, o que que vocês acham em relação a papel, né? Os papéis, como isso vai mudar e já tem mudado, olhando essa vertente da IA. Fala para nós aí, Johnny. Essa é uma questão muito interessante, porque assim, ó, se a gente olhar para um papel de um engenheiro hoje de software, ele, inclusive até por isso que você tem essa questão assim do engenheiro e a questão da diferença com o programador. Não são a mesma coisa, não é o mesmo papel. Por mais que aqui no Brasil a nossa realidade você tem mais a figura do programador com essa skill de engenheiro, lá fora isso é muito claro. Mas qual que é a expectativa de um engenheiro? Ele não só programa, ele enxerga a arquitetura, ele enxerga a engenharia, os processos e os componentes que estão envolvidos. Ele vai sim ter uma visão de negócio forte, ele vai sim ter skills, soft skills, que vão viabilizar uma série de coisas, pensamento crítico, comunicação e por aí vai. Então, assim, hoje, esse profissional que já é mais aberto a segurar um pacote maior, vamos dizer assim, do que a programação, eu entendo que ele já está no caminho certo. Ele já tá indo nessa direção mais generalista até. Eu diria que esse é o ponto. Ele é mais generalista. Não que se dispensa ali a skill técnica dele, mas a questão do desenvolvimento como ele é hoje e os papéis que surgem ali, de fato, você vê muitas companhias apontando na direção de que você não tem mais ali um programador, um engenheiro que programa, vamos dizer assim, fazendo do jeito que ele faz hoje, que é de fato sentando e construindo o código. Tem um papel mais no sentido de orquestrar, né, de gerenciar, do que propriamente de construir sozinho ali, diretamente. Esse papel ele faz sentido, porque se você olhar assim agora inteligência artificial, não como ferramenta, mas como potencial automático ali, os famosos agentes e tudo mais, você percebe que eles são, na prática, organismos vivos, robôs, que constroem e conseguem assumir vários papéis, mas alguém precisa gerenciar tudo isso. Esse alguém, ele ainda é um ser humano. E a tendência é que continue sendo, porque no fim é ele que vai assinar no fim do dia, né? O resultado de toda essa bagunça ali, de toda essa operação robótica, vamos chamar assim. Então esse papel ele faz sentido. Só que, ó, qual que é a skill dessa pessoa que surge aí, desse arquiteto, desse orquestrador, seja lá como for o nome? Ele tem uma skill muito forte, uma skill que ele olha para DevOps, ele olha para agilidade, olha para programação, conhece muito tecnicamente, conhece banco, sabe identificar quando a operação está fora, sabe do negócio. Ele tem um pacote muito grande aí. E aí, o que eu digo que isso, nesse sentido, isso é animador, porque quem for nessa direção, eu entendo também que vão ocupar ali boas posições. Mas o fato é que quando você vira a moeda do outro lado, você vê que assim, sim, isso cria uma ruptura com muito papel e com muita gente. Essa é a parte delicada. Mas é um pouco do todo o que está acontecendo aí. Então eu concordo. Nesse sentido, acho que o programador, o engenheiro, ele vai ser exigido, ele vai ser forçado a dar esse passo maior. Se ele conseguir e tem potencial para isso, aí sim também tem um resultado positivo aí, né? Tem um caminho bem interessante aí. Exatamente, né? As skills subindo, porque quando você falava de webmaster, o cara sabia HTML, CSS e JavaScript. Se soubesse JavaScript, né? Na verdade, tinha que saber Flash, né? Na época era Flash.
os gifzinhos animados lá. Mó legal. Era legal os gifzinhos, eu gostava deles. Mas diga aí, Rodrigo, e aí, o que que você acha, cara, essa mudança de papéis aí, como que vai ser esse novo dev que está nascendo aí, desabrochando nas empresas? Bom, eu sempre acreditei naquela famosa carreira em T, né? Onde você é generalista em vários assuntos, mas em um assunto específico você é especialista, né? E eu acho que isso até não muda tanto. O que talvez aumente nesse processo é que a gente acaba sendo mais generalista em mais assuntos, né? E o mercado está exigindo isso. Assim como o Johnny falou, o novo dev, ele tem que saber de banco, tem que saber de segurança, tem que saber orquestrar tudo isso, né? Saber de cloud, enfim, né? Mas ainda assim, eu acho que ser especialista em um assunto no específico, eu acho que ainda vai ser importante, né? Então, eu acho que não muda muito nesse sentido da carreira em T, porém, eu acho que ela se expande, né? Ela acaba sendo um pouquinho maior para esses assuntos mais genéricos. Ele tem que entender disso tudo, né? E eu ainda sou muito da premissa, né? Muita gente fala, faculdade então não precisa mais também agora com a IA. Eu sou do contrário, eu ainda acho que faculdade, né? O Wesley também, professor universitário, talvez tenha a mesma opinião, né? Eu também acho que o básico ainda, né? O básico da engenharia de software ainda é muito necessário, né? Eu entender bem como funciona por baixo dos panos isso tudo, né, para mim poder tomar essas decisões depois, né, como assim a gente vem comentando aí durante toda a nossa conversa, né, eu preciso entender o que está saindo ali para depois eu tomar essas decisões, né, então eu acho que assim, o mercado vai exigir cada vez mais da gente, né, da gente como deve, né, porém eu acho que ainda é importante a gente sempre se especializar em algo, né, e ser especialista em um assunto específico, né? Aí que está a grande questão, né? É o ponto que muitas pessoas não enxergam. É a questão de, quando nós falamos de mudanças de papéis, é aquilo que eu estava falando, webmaster lá atrás, o front-end hoje, que é a minha especialidade, cara, não é a mesma coisa de tempos atrás. Os controles que nós precisamos fazer, tanto na questão de usabilidade, acessibilidade, todo o organismo que gira ao redor, é muito grande e tem aumentado cada vez mais. Quer dizer que a IA, ela nos auxilia e muito. E aí que eu falei, grandes empresas não diminuem equipe, não contratam menos programadores nas suas equipes, elas mantêm o que têm e melhoram a qualidade daquilo que entregam. Por quê? Porque pontos básicos, a IA erra menos do que o ser humano, isso é um fato. Né? Muitas vezes nós estamos tão cansados, estamos tão estressados, que se perguntar quanto que é 2 mais 2, você vai falar que é 6, né? Acontece? Ô, se acontece. Quem não pegou o seu código olhou e falou, não, peraí, mas como é que eu fiz? Deixa. Aí tem o dedo duro do Git, né? Quem que fez aqui? Ah, fui eu, rapaz. Olha só. Quer dizer, ainda nós nos fadigamos, né? A gente se cansa ainda. E a IA, nesse ponto, ela acaba sendo vantajosa. E então exige de nós o quê? Uma cautela maior e uma visão um pouco mais ampla. E eu concordo com esse cara quando ele disse que nasce agora uma visão de construtor, né? Build architect. Porque hoje o conceito de engenharia surgiu, engenharia de software, vindo da ideia de engenharia como ela sempre existiu, a engenharia mecânica, engenharia civil e por aí vai. Essa era a ideia, ou seja, a informática era bagunçada, né? Quem aqui já viu o código antigo? Era bagunçado o negócio. Pega um Java 6 da vida lá, cara, aquilo é uma zona, né? Quer dizer, a ideia de engenharia surgiu depois, por quê? Peraí, vamos organizar o negócio aqui. Aí vieram design patterns, veio clean code, veio todas essas estruturas que trouxeram um chão mais bem elaborado para a parte técnica. Hoje, isso a IA se vira. Peraí, então o que eu vou fazer? Aí entra o nosso papel, de você olhar todo esse cenário, arquitetar realmente e organizar a sua estrutura, porque no final, como o Rodrigo disse, quem vai assinar vai ser a gente. Né? A IA não vai ser mandada embora se o negócio der ruim. Quem vai ser mandado embora somos nós. Então ainda tem essa necessidade, a gente percebe muito essa questão de limitação. E aí, falando em relação a estudos, eu quero trazer uma fala de Geoffrey Hilton, né? Geoffrey Hilton, até bonito, né? Esse cara, ele trabalhava na Google, ele foi um dos CEOs da Google há muito tempo, ele saiu da Google
para poder falar mais sobre IA de forma aberta, né? Porque estando lá dentro ele não poderia falar muito. E ele ganhou um Nobel, se eu não me falha a memória, ele ganhou um Nobel pelas falas dele, pelo trabalho dele, focando em IA e trazendo muito esse conceito. E ele diz algo que é muito interessante: o estudo dentro da tecnologia continua sendo extremamente importante. Um diploma continua sendo ainda extremamente importante. O que mudou é a forma de aprender e a forma de se organizar o conhecimento. Ponto. Essa fala, para mim, é perfeita, né? Porque é exatamente isso, né? É o que muitas vezes eu falo para meus alunos: programar, cara, o ChatGPT programa para mim, não tem problema, né? Agora, entender o que ele fez e melhorar o negócio, ou perceber uma deficiência, cara, é só a gente que vai ver isso aí, né? Olhar para ele e falar: você tá errado, né? Ainda bem que ele é educado, né? Dependendo se fosse uma pessoa, né? Rapaz, eu trabalhei com cada dev aí que, meu Deus do céu, né? Mas, olhando essa visão do Jeffrey, o que não é interessante se estudar nesse cenário atual? Fala para nós aí, Rodrigo. Começa com você essa bola aí. O que não é interessante se estudar hoje mais? Bom, Wesley, acho que você mesmo trouxe um exemplo aí, né, que durante essas aulas você já mudou a forma de ensinar, né, alguns conceitos, né. Eu acho que, de fato, a gente não precisa mais decorar sintaxe, né, ou algumas APIs muito específicas, né, isso a IA resolve, né. Então, talvez a gente parar de se apegar a uma linguagem, né, com uma identidade, enfim, e, e, e parar de estudar isso de forma isolada, né. Acho que tudo isso que a IA consegue resolver de forma simples, né, por exemplo, eu acho que não tem necessidade, tá? Eu acho que a gente tem que se apegar a estudar mais sobre arquitetura, sobre como resolver os problemas, enfim, né? Falando de produto, né? Entender o negócio do meu cliente, enfim, acho que isso é o foco, né? Que a gente deve seguir. Pelo menos é o meu ponto de vista, né? Exatamente. E eu nem vou entrar no ponto de habilidades essenciais, porque eu acho que isso aí já ficou bem claro, né? Mas, Johnny, eu queria que você trouxesse para nós essa questão. O ponto que o Rodrigo colocou foi interessante em relação à linguagem de programação, né? Tinha aquele, igual o time de futebol, né? Eu sou Java até morrer, eu sou Angular até morrer, React, né? Hoje, olhando por esse ponto, nesse ângulo de visão em relação ao aprendizado, o que você acha que é interessante para o cara que está começando a programar, não sabe muito bem onde seguir? O que você indicaria para esse cara? Boa. Então, eu sou do lado lá do .NET ainda, do C Sharp, é onde eu gosto bastante de atuar ali. Mas eu indicaria para alguém, nessa era que vivemos, estudar Python. Porque além de ser Python ser excelente para aprendizado, será uma linguagem muito bacana, é simplesmente a linguagem hoje que está imperando nessas questões de inteligência artificial. Então você vê ali tudo que tem de necessário para alguém aprender agora, do zero, você encontra no Python. É uma linguagem simples, sintaxe muito facilitada, bem intuitiva, e ela em si tem uma capacidade de manipulação de dados, libs que ela possui, que são poderosíssimas para lidar com dados. E o dado é o coração da IA. Então eu indicaria nesse lado aí, olha, vai no Python, né? Acho que é um caminho interessante. Agora, assim, quanto a essa questão da linguagem de programação como um todo, né? Eu acho que, até o Rodrigo mencionou isso mais cedo, e é verdade. Essa questão do T, dessa visão generalista, ela se amplia. Então, se eu for para o front-end e eu aprender ali o fundamento, porque você vê, né? Você tem várias frameworks JavaScript, baseados no JavaScript. Mas no final das contas, no fim do dia, o fundamento do JavaScript ele está lá. Então, se você investe nisso, você vai ter mais facilidade de assimilar as nuances que variam de linguagem para linguagem. Então, você vai para um Angular, um TypeScript, um React, você vai para um Next, você vai para outras, você vê que há uma sintonia ali de pensamento, você percebe isso. Claro, a sintaxe ela vai variar e as coisas vão mudar ali. Mas isso é importante, assim. Então, eu acho que a partir de agora a gente pode estar aberto a tentar focar, não, acho que não só agora, no passado também, né? Focar nesses fundamentos,
para conseguir ter essa abrangência, assim, segurança. Poxa, tem fundamentos de segurança que eles são aplicáveis em todo e qualquer contexto. Surgiram novos? Sim, de fato. A IA também está entregando novas vulnerabilidades, né? Hoje você fala de um prompt injection, você tinha um SQL injection, né? Bem conhecido ali. Agora você tem um prompt injection, um tipo de controle ali, de falha provocada por injeção de prompt. Então, sim, isso aumenta. Mas quando você fala assim, pera, o que é um prompt injection? Se você lembra do SQL injection e do conceito por trás dele, você automaticamente vai conseguir aprender rápido essa nova nuance que agora é de prompt injection. Eu estou dando esse exemplo para mostrar que, assim, no fim do dia, o fundamento ele é essencial. Você vai ter a sintaxe, e ali sim, isso muda, varia bastante, mas a linha de pensamento ela se mantém. Então, assim, minha dica é, quer uma linguagem? Vai no Python. Mas não esquece, vai no fundamento. Isso daí, acho que fundamento de tudo um pouquinho ali, né? Pô, segurança, de agilidade, de arquitetura, fundamento. Acho que esse que é o caminho aí, na minha opinião. É até um negócio interessante, né? Isso que você colocou, porque basicamente as estruturas, se você olhar a visão, é bem isso aí. Hoje, a linha de aprendizado para você trocar, olhando front-end, né, que é a minha área, é muito curta, porque você pega ali um React, que a base dele é JavaScript, você sai do Angular, que é JavaScript. Pô, são estruturas totalmente diferentes. Só que aí entra a IA para te auxiliar no conhecimento. Porque, putz, como é que eu faço isso? Eu faço isso em Angular, como eu posso fazer aqui no React? Ela vai trazer para nós, e você, com seu olhar já experiente, independente de ser uma linguagem nova, você já sabe a base. Você percebe se realmente aquilo ali que ela te passou vai te atender baseado em algo que você não tinha conhecimento, mas você tem a visão geral. Eu acho que isso aí é muito importante mesmo. E outras, né? Se você pegar aí o Java, a base dele é C++, quer dizer, toda a estrutura é a mesma. Se for para Node é JavaScript. O Python, ele sai um pouquinho, mas ele também é a mesma estrutura, não muda muito. É uma linguagem ou outra. Por exemplo, o Ruby on Rails, que é uma linguagem que ela sai um pouquinho fora do escopo, né? Só que, bom, enfim, nós não estamos falando de linguagens, né? Falando do geral, basicamente, nós estamos voltados hoje mais para fundamentos, eu vejo isso muito forte, do que para ponta final, né? Porque a estrutura base é o que vai auxiliar, porque a gente pode jogar outras coisas para IA, ir aperfeiçoando e fazendo, e você vai simplesmente ali orquestrando o negócio. Mas, no meio desse cenário, Rodrigo, o que você percebe como uma habilidade comportamental essencial para o desenvolvedor? E aí eu vou trazer um negócio que é meio bravo. Por quê? Se você pegar quem era o desenvolvedor há 30 anos atrás, era o carinha que ficava do CPD, né? Aquele cubículo 2x2, ele sozinho lá dentro, ema, o mundo que se vire, né? Mas 2026, quais são as habilidades que um dev tem que ter? Se ele não tiver habilidade comportamental, vai dar ruim. Olha, Wesley, eu acho que, né, você até citou o exemplo do dev do passado, né, que era aquela pessoa que ficava isolada lá na salinha, né, que até recebia a demanda por debaixo da porta para ninguém conversar com ele, né. Então, era algo muito específico, né, então ele codificava, né, as pessoas olhavam ele digitando aquelas letrinhas coloridas, né, era uma criatura diferenciada, né. Mas eu acho que isso, né, obviamente vem evoluindo com o passar dos anos e como a gente vem dizendo durante toda a nossa conversa, a gente está escrevendo cada vez menos código, né? A gente está pensando cada vez mais nas soluções, enfim, e tudo isso, né, para a gente falar com o produto, enfim, né, falar com o nosso cliente, tudo gira em torno da comunicação, né? Então, assim, cada vez mais, acho que a nossa carreira, né, está exigindo que a gente se comunique cada vez melhor, né? Então, acho que esse, talvez, de comportamental, talvez seja um ponto bem crítico, né? Que a gente ainda deve desenvolver, né? E sempre priorizar isso, né? Agora, talvez não tão comportamental, né? Mas agora com o advindo, né, das IAs, né? A gente também tem que trabalhar com a IA de forma crítica, né? A gente questionar, enfim, eu acho que isso também vai ser essencial, né? E obviamente ainda, né?
ainda falando sobre outros conhecimentos ou outras habilidades, né, talvez um inglês técnico também seja interessante. A gente ainda vê um gap de qualidade entre o prompt que a gente faz em português e em inglês, né? Então isso ainda também resulta numa diferença no que a IA está entregando para a gente, tá? Então, assim, mas de comportamental mesmo, acho que cada vez mais e mais do que nunca, acho que a comunicação vai ser o ponto essencial aí para a nossa carreira. Exatamente, né? Aquele dev do escuro acabou. Eu tinha um amigo, né? Olha, rapaz, faz muitos anos, na época da faculdade ainda. E ele era muito. Pensa num cara bom. Na época, a única linguagem que a gente conhecia visual, que tinha, que era bonitinha, era a Delphi. O web, esqueça, não existia nada, não existia nada que se comparasse ao Delphi, por exemplo, na web. E ele fez em PHP, ele fez toda uma estrutura de componentes, cara, era algo assim bizarro. Ele era muito bom, ele formou em doutor na USP com 25 anos, ele não tinha 30 anos, era doutor já. Só que era um cara, e detalhe, tá? Não foi em ciência da computação, em matemática computacional, tá? Só pra você ter noção do. O cara não faz muitos e muitos anos que eu não vejo ele. Se cruzar aí, Ricardo, estamos aí. E ele tinha um problema muito sério de comunicação. Você conversava com ele não olhava para você, ele baixava a cabeça e ficava assim. Conversava muito bem, dialogava muito bem, cara, mas ele não conseguia olhar, e era o comportamento dele. Hoje, isso é inaceitável no nosso cenário, não tem como. Por melhor que o cara seja, que a pessoa seja, ela tem que ter uma comunicação muito boa, né? Tive devs trabalhando comigo muito bons tecnicamente, e assim, eles sabiam conversar muito, principalmente porque existiam muitas situações que a gente tinha que confrontar líder de produto, líder de time, com coisas que não davam tecnicamente para ser feitas da forma que eles queriam. E se você não tem argumentos para poder falar isso, você vai perder e vai fazer um negócio que vai dar errado, né? Então, são pontos muito interessantes para a gente analisar. E olhando essa vertente, ô Johnny, mas voltando um pouquinho na parte técnica, a gente já falou um pouquinho que mudou muito essa questão de estudar-se mais as bases, né? Do que o ponto final do negócio, mas eu entraria na parte técnica em relação é uma questão que muitos alunos às vezes colocam em xeque. E os padrões de projeto, né? Ainda são essenciais hoje? Tecnicamente, é necessário ainda estudar isso aí, até a matéria que eu dou, estrutura de dados, né? Que é algo. Tem essa necessidade? O que você acha, Júnior? Fala aí para nós. Boa, eu entendo que sim, eu entendo que tem uma importância muito grande, porque você vai conseguir diferenciar, pensando ali em um modelo onde a IA, de fato, ela já está conduzindo uma parte grande do processo. Ainda assim, para você conseguir validar, qualificar, vamos dizer assim, aquilo que foi feito, a tua métrica, ela acaba saindo desses conceitos. Então, igual eu dei um exemplo ali mais cedo da questão do Lovable, que escreve React, e pelo menos na minha experiência com ele, eu percebi um React desorganizado lá. Não sei se ainda está assim hoje. Mas assim, mesmo eu não tendo uma skill tão forte no front, eu já percebi ali nuances que eu falei, olha, isso daqui, se alguém for dar manutenção, um ser humano, ele vai ter dificuldade. Então esses conceitos eles vão nos ajudar de duas uma, ou na construção mesmo, que é uma tendência ela ficar diferente daqui para frente, ou nessa validação. Então vamos pensar assim, eu entendo que a questão de uma arquitetura boa, um clean code, um clean architecture e por aí vai, design patterns, eles ainda vão dar esse suprimento para nós ali. Fora que eles corrigem, eles atuam em problemas complexos que já tem um caminho, né? Foi proposto caminhos de resolver aqueles problemas. O design pattern, por exemplo, é para isso. Então, a presença dele e conhecer ele, isso é muito importante. Um exemplo que eu gosto sempre de pensar, assim, né? Por exemplo, existem design patterns em si que, para eles resolverem uma situação, eles produzem muito código. Eles mudam a arquitetura da coisa ali para poder fazer aquilo de um jeito melhor, mais testável e N qualidades aí. Então, agora imagine que a sua IA, ela te entrega no código um monte de design patterns ali porque ela achou por bem usar. Você liberou isso, ela foi lá e colocou mesmo.
Se eu que for dar manutenção, seja com ela, seja sem ela, enfim, e eu não conheço isso, eu vou ter muita dificuldade, porque por natureza, um design pattern, ele imprime muita complexidade. É igual esses dias a gente estava conversando aqui na equipe, né? A gente está usando uma abordagem ali com o Clean Architecture e tudo mais. Quando você usa esse tipo de conhecimento ali, você tem uma gama de código-fonte construído que é uma gama alta comparado a um código do jeito clássico lá, né? O pessoal até chamava de macarrônico, uma coisa só junta ali. Ele é mais simples, né? Tá tudo junto lá, tá resolvido. O código bem distribuído e isso na mão da IA, se eu não conhecer, eu vou ter muita dificuldade em falar assim, peraí, aqui ela colocou uma factory, aqui tem um template method, aqui tem uma série de coisas que eu desconheço. Para que ela colocou isso? E se ali tiver escondido uma coisa que não precisa ser feita? Ela pode ir por esse caminho também. Às vezes ela vai imprimir complexidade quando eu, com conhecimento de negócio, né, de um conhecimento ali amplo, eu posso falar assim, não, peraí, isso daqui dá para ser mais simples. Então, sim, isso é fundamental. Isso daí eu coloco na caixinha do fundamento. Eu sei que aí é um step 2, né? O fundamento ele é mais básico que isso, mas hoje um clean code, um design pattern, uma estrutura de dados, aí sim, a estrutura de dados está mais para trás. Isso tudo é muito importante. Então, tá no jogo. A gente tem que aprender isso aí também. Exatamente, né? A gente tem que reaprender a programar. Mas, né, pessoal, estamos chegando aí no fim. E antes de entrarmos na fase de encerramento, eu quero fazer aqui um bate-bola jogo rápido. Vou jogar uma pergunta para vocês. Só me digam sim e não e um porquê bem curto mesmo. Vamos lá. A IA vai substituir o dev? Fala aí, Rodrigo. Eu acho que não, Wesley. Eu acho que ele vai substituir tarefas, né, mas não o papel do dev, né? Talvez o dev que usa IA vai substituir o dev que não usa. Eu acho que é mais nesse sentido. Perfeito. E aí, Johnny? Minha resposta é a mesma. Vai substituir. Aquele que acabar não lançando mão dela, sim, infelizmente, vai acabar ficando para trás. Eu sou dessa opinião também, né? Na verdade, é a lei do mais forte, né? Evolução. E isso é uma realidade, não tem muito o que fazer, né? Mas, já sabendo algumas respostas, mas manda aí, Johnny, qual que é a linguagem para o futuro? Linguagem de programação do futuro? Bom, o Python tá aí, mas eu acho que além da questão da linguagem, essa questão do pensamento, né, crítico ali, os fundamentos, e aí isso depende da linguagem. Mas sim, quer tentar ali, quer ir por um caminho, vai no Python. É o que eu diria aí. Maravilha. E aí, Rodrigo, o que que você manda, então? Concordo com o Johnny, eu acho que para IA ou para dados, acho que o Python se sai muito bem, né? Aí, se a gente pensar em algo mais full stack, talvez a gente já comentou também do JavaScript, né? Que a gente encontra em várias stacks, né? Mas eu acho que, assim como o Johnny falou, acho que a linguagem acaba, talvez seja sendo o detalhe, né? O raciocínio ainda é o que talvez vale mais, né? Exatamente, é isso mesmo, né? O JavaScript até tá tentando brincar com o IA, mas não tá dando muito conta, não. Tá, não tá, né? Daquele jeito. Mas eu concordo em relação à linguagem, né? O Python realmente ele é fantástico para trabalhar com IA e trazer esse conceito para dentro do código. A gente consegue misturar esses fundamentos, né? A questão estrutural, organizacional e a ideia de IA, porque ele já traz tudo aquilo ali funcional e pronto, né? Eu falo isso é muito para os alunos. Você não precisa fazer uma rede neural inteira no braço, ele já traz uma para você ali, você só tem que saber usar. Muito bem. Uma coisa que os devs têm que parar de fazer hoje. Fala aí, Johnny. Ignorar a inteligência artificial, mas também não cair no outro extremo de colocar tudo para ela e não entender, não aprender. Se fizer isso, não não vai evoluir e aí a coisa complica, né? Exato. E aí, Rodrigo? Eu acho que a gente tem que parar de ignorar o produto. Talvez o dev que só codifica, né, o que chega ali no ticket para ele fazer, né, sem entender o porquê daquilo, né, o contexto daquilo tudo, talvez vai ser o primeiro que vai ser substituído, né? Esse é aquele que vai de base, né? Exatamente. Hoje nós precisamos ter esse pensamento, né? Esse pensamento analítico, rápido, né? De parar e eu falo assim que o nosso tempo hoje está muito curto, né? Igual eu falei, questão de 10 anos, parece que 10 anos é muito tempo, mas não é.
né? Já está aí. E hoje, se você parar para analisar, o dia continua com 24 horas, mas o tempo tá muito curto. E você é obrigado, ou você consegue acelerar o seu pensamento e resolver problemas de forma mais rápida, e de todos os sentidos, tanto do trabalho quanto pessoal, quanto hobby, tudo, ou você fica de lado, você não consegue, né? Você vai ser aquele cara estagnado. Então, isso é uma das coisas que os devs precisam olhar, é começar a observar essa guinadinha aí. E agora uma polêmica aí, para a gente encerrar essa parte aí. Código manual, até o Johnny falou isso aí, ou IA first. E aí, Johnny? Bom, depende. Vida em companhias grandes aí, mas vai ter cada vez mais a questão da IA misturada no meio, no começo, sim. Mas para aprendizado, cuidado. Aprende manual, escreve mesmo. Só que sim, o mercado vai impor que o código ele seja cada vez mais AI first, né? Como o pessoal tem dito por aí. Exato. E aí, Rodrigo? Qual que é a sua? Concordo, eu acho que cada vez mais isso vai ser exigido da gente, né? Então, talvez um IA first, mas com uma revisão humana muito rigorosa, né? Não é uma fé cega, mas é um fluxo inteligente, né? Exatamente. É o ponto que a gente tem que observar. É aquilo que a gente aprendeu lá atrás quando era criança. Nem de mais, nem de menos, né? Mas controlado e moderado. Né? Eu falo assim para os meus alunos: eu não sei se o Exterminador do Futuro vai ser real, mas a gente vai trabalhar para que não seja, e vamos trabalhar isso de forma moderada. Vamos ser amigo, né? Não fala mal dele, do chat GPT, né? Conversa legal ali. Mas é um ponto, a gente fala brincando, mas esse é o ponto. É ponderar as coisas. Usar as ferramentas da melhor forma possível para poder trazer um benefício para nós. E é basicamente sobre tudo isso que nós falamos hoje, né? A grande questão, eu acho interessante quando você algumas pessoas soltam no YouTube vídeos assim que começam polêmicos, né? Eu até assisti um antes de nós gravarmos. Não preciso mais estudar programação. É o título do vídeo. E o cara faz o vídeo inteiro e no final ele entra exatamente nisso que nós colocamos aqui, que a gente acaba vendo que é uma vertente global, que é mais necessário do que nunca você estudar e compreender esse universo de programação e utilizar ela como a IA como uma ferramenta eficiente na sua mão, né? Isso é algo muito necessário mesmo. E nós precisamos ter essa visão de olhar a IA como uma ferramenta. Ela vai nos auxiliar, só que ela precisa que você esteja ali do lado dela, né? Ela não é sozinha, ela não vai dirigir sozinha, mas ela precisa que a pessoa esteja ali guiando ela. E isso, gente, é aquilo que nós falamos no início também. A evolução é algo natural. Ela vai acontecer e as coisas vão mudar. Não adianta a gente pensar que vai ser diferente agora. Ah, foi lá atrás, no passado, com meus avós, não, né? É conosco hoje, vai ser com os nossos filhos amanhã e assim vai seguir, vai prosseguir, né? Quem vai sobreviver ao mercado? São os que estão sobrevivendo até hoje, né? Conforme o tempo vai passando, a seleção vai acontecer e vai ser extremamente necessário. Ah, quero fazer tudo no braço, cara. Fazer uma aplicação hoje do zero, do braço sozinho, era uma coisa que você demorava anos para conseguir fazer. Com uma equipe, você não conseguia soltar um produto com menos de um ano. Hoje o mercado não aceita isso. Não tem como você esperar um ano para lançar um produto, não dá, né? Então você precisa de ferramentas que realmente te auxiliem para isso. E para nós finalizarmos aí o nosso podcast, eu sei, né? A conversa tá boa, o papo tá bom, mas a gente tem que acabar, né? É, Fala para mim a fala final de vocês aí para a gente encerrar. O futuro do desenvolvimento de software é. Começa aí, Rodrigo. Vamos lá. Eu acho que o futuro desenvolvimento ele é mais humano do que nunca, né? É menos sobre escrever código, mas é um dev que vai entender muito de negócio, de pessoas e, obviamente, de sistemas, né? E vai utilizar a IA para executar tudo isso mais rápido. Perfeito, exatamente isso aí. E aí, Johnny, complementa aí para nós.
Olha, eu entendo que o futuro ele é mais complexo, mais complexo. Eu entendo que é assim, ó, a IA não necessariamente ela está vindo para facilitar, ela está vindo para estender um potencial e não necessariamente isso é facilitar. Ela dá vazão para que a gente entre em questões mais complexas, até como papel de pessoa ali, né, trabalhando, até com questões que a gente vai ter que lidar. Então, sim, há mais complexidade, tem muito espaço para aprender, para dar conta disso, sim, mas não é simples, né? Não tem aquele negócio da IA que, não, chegou, tá tudo fácil, né? Agora as empresas vão conseguir ali com tranquilidade. Não é por aí. É mais complexo. Então vai ser muito necessário os engenheiros, desenvolvedores. A gente ainda está no jogo aí por muito tempo. Acho que esse que é o recado aí. Exatamente. Eu acho que você conseguiu fechar com chave de ouro no sentido de que tanto você quanto o Rodrigo colocaram pontos, cara, que para mim é o que nós estamos vendo e muitas pessoas estão querendo fugir dessa realidade. A ideia de comodismo na nossa área hoje, ela não tem espaço nenhum. Aquele cara assim, puxa a demandinha lá, pego a minha issue lá, desenvolvo, chego no final lá, vou fazer minha performance, a média de trabalho era tantas issues, ele entregou um pouquinho a mais. Nossa, perfeito, continua aí. Não, né? A nossa avaliação, ela sai desse cenário quando ela entra exatamente nesse ponto. Tá, mas o que realmente você tem contribuído? Né? Aí entra uma pergunta doída, né? Você tem feito mais do que a IA poderia fazer? Eu acho que cara, essa dói, né? É exatamente isso aí. E a gente tem que parar com esse ponto. Não, peraí, eu consigo fazer muito mais do que ela usando ela, né? Ela não está competindo comigo, né? É uma ferramenta que eu vou aprender a usar e ela vai me esticar, né? Ela realmente vai fazer eu me desdobrar. E se eu não tinha fundamentos bem estruturados, eu vou ter que começar a fundamentar, deixar bem estruturado. Eu não gosto, aquela não gosta de conversar com o cliente, eu gosto de codificar. Cara, a IA faz isso aí sem, não precisa de você. Isso é um fato, né? Eu não estou falando nada que é fora da realidade. Só fazer o crudizão, cara, ela faz e faz muito bem, né? Faz muito bem. Mas a parte de negócio, se eu não entrar, ela não faz. Então eu sou o cara que faz o crude ou sou o cara que faz a parte de negócio, né? Eu deixo essa aí para nós pensarmos e refletirmos. E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Foi muito bom o nosso bate-papo, estou muito feliz mesmo, prazer em conhecer vocês. Vamos trocar uma ideia lá no nosso chat lá da TOTS. E vamos aí, evoluindo cada vez mais, e a gente vai ver essa galera aí crescendo muito utilizando a IA. É isso aí, até mais. Um abraço, pessoal. Podcast.